estamos quase finalizando o estudo dos vírus, e nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças causadas por vírus, né, algumas viroses. Então, antes de nós falarmos desse assunto, eu trouxe alguns termos que estão, digamos assim, bem em voga nesse momento e que nós precisamos ter claro quando formos tratar ou estudar doenças, tanto virais, quanto bacterianas, quanto ainda doenças causadas lá pelos protozoários, né, que estudaremos mais na sequência. Então, imagino que vocês tenham alguma ideia muito clara, mas o que seria, por exemplo, um surto. Então, aquelas doenças que, de repente, começam a aparecer vários casos, né, numa situação em que elas são controladas, numa determinada época do ano, numa determinada região. Então, quando ela é bem restrita, né, não se espalha, né, fora daquele tema do ponto, né, daquela localidade, a gente vai chamar isso de surto. Quando nós usamos o termo epidemia, então significa que ocorre naquele momento um aumento muito rápido, muito repentino de muitos casos de uma determinada doença. Então, mais do que se imaginava e não respeita, né, uma determinada região, ela geralmente se amplia, né, ele ultrapassa limites, né, de estados, de países, por exemplo. Então, nós temos aí alguns casos de epidemia. Então, em alguns tempos aí, nós temos aí as chamadas epidemias gripais, né, que pode, de uma epidemia, ser uma epidemia mais em termos mundiais e passar a ser uma pandemia. Então, de um surto pode se alastrar para uma epidemia, e de uma epidemia pode se alastrar ainda mais e formar, né, ou chegar a acontecer uma pandemia, que é o que nós estamos vivenciando hoje em relação à Covid-19. Nós temos aqui, então, um outro termo, que é o termo endemia, quando uma determinada doença ocorre, né, por muito tempo, muitos anos, mas numa determinada região, ele fica mais restrito naquele local, embora, assim, o número de pessoas afetadas seja relativamente constante. Então, tem sempre casos, mas não se espalha, não sai daquela área. Então, é o caso, por exemplo, da malária, que é uma doença que é causada por um protozoário, né, nós vamos estudar mais adiante os protozoários, que, então, é restrito lá à região da Amazônia. E, como nós estamos aí falando bastante, né, a questão da pandemia, quando o número realmente de casos, ele, além de ser fora do comum, ele vai se espalhar por uma área muito maior, geralmente por várias áreas do planeta. Então, nós estamos, nesse momento, vivenciando a epidemia da Covid-19, a gente não sabe por quanto tempo ainda vai durar, geralmente dura um tempinho aí, e lógico que sempre que a gente pensa em pandemia, a gente lembra, por exemplo, lá da peste negra, né, que se estuda lá na história, e que sempre aparece naquelas imagens daqueles médicos, né, que usavam aquelas vestimentas, eles chamam de doutores de bico, que atendiam os pacientes naquela época. Só nesse caso aqui, lembrar que a peste negra ela é uma doença causada por bactéria. Então, quando nós falarmos lá das bactérias, eu relembro de novo a questão da peste negra. Então, no momento, estamos, né, saímos, digamos, de uma epidemia e estamos aqui no nível aí de pandemia global. Outros termos que são importantes lembrar quando estamos estudando aí as questões das doenças, são termos como, por exemplo, aqui, o agente etiológico da doença. Então, aquele que é o patógeno, que vai causar a doença. Então, é o vírus tal, a bactéria, ou o protozoário, ou mesmo um animal, né, um verme, que causa a doença. Então, o agente etiológico é o que gera a doença. Parasito, geralmente, então, esse agente etiológico, ele se comporta como um parasito. Ele vai se instalar no corpo de um outro organismo, que nós vamos chamar de hospedeiro, e lá nesse hospedeiro ele passa a se reproduzir, ele obtém alimento, ele vai, lógico, causar doença. Nós vimos que os vírus são parasitas obrigatórios de células, então ele vai se utilizar da célula hospedeira. Tá? Então, o parasita tem relação com o hospedeiro. Muitas vezes, para o parasita conseguir chegar até um hospedeiro, ele precisa de um agente que veicule, que carregue ele de um lado para o outro. E esse agente nós vamos chamar de vetor. Então, como se fosse um veículo, ele vai carregar um parasito ou um agente etiológico na doença até o seu hospedeiro, certo? Então, aqui nós temos como exemplo bem típico de vetor, o mosquito leva com ele, né, o vírus da dengue de uma pessoa para outra. Então, para o mosquito, ele não causa grandes danos, mas para os humanos ele é bem complicado, né? Então, porque não o mosquito em si, mas o vírus é que ele carrega, que vai ser, então, transportado de um para o outro. Tá? Então, vetor pode ser um mosquito, mas pode ser um carrapato, pode ser um molusco, vai depender de qual é a doença aí, qual é o agente etiológico que vai ser carregado, então, de um local, então, parasita, até o seu hospedeiro. Muitas doenças, elas podem ter o seu agente etiológico vivendo no que a gente chama de reservatórios, né, são reservatórios naturais, que
onde esse agente infeccioso, ele existe, ele vive, mas no geral ele não causa danos para aquele ser, para aquele organismo vivo. Então é muito típico a gente encontrar aí, por exemplo, morcegos hematófagos contendo, né, neles um vírus da raiva. Então, o agente biológico, o vírus da raiva, ele pode ser transmitido, né, carregado, né, pelos morcegos até um humano. Então, se o morcego morder uma pessoa, ele estiver com o vírus da raiva, ele vai, então, liberar o vírus e a pessoa vai contrair, então, esse agente etiológico e desenvolver a doença. Tá? Então, existem vários reservatórios naturais para determinados tipos aí de agentes etiológicos. Nós temos, por exemplo, animais que vivem próximos das moradias, então animais mais domésticos, pode ser cão, pode ser gato, mas também pode ser gambá, pode ser um tatu, vai depender aí de qual é o agente etiológico. Profilaxia seriam todas aquelas medidas que a gente toma para evitar a doença. Tá? Então, quando você está tomando medidas profiláticas, seria tudo o que se faz, então, para evitar o problema. Então, pode ser, né, principal aí que a gente tem para várias viroses, por exemplo, é tomar uma vacina. Pode ser, né, a questão de higiene, pode ser a questão de controle de vetores. Então, tudo que se faz para evitar, né, o contágio, para evitar a doença. Uns termos também que vocês podem ouvir, né, de tempos em tempos, e é importante ter ideia do que se trata, é o de doença emergente e de reemergente. Então, em determinados momentos, né, se observa, né, então, na população aí, um novo problema de saúde. Ou, de repente, um novo agente infeccioso que está circulando, que é o caso, por exemplo, agora da Covid-19. Então, se detectou no finalzinho do ano, né, de 2019, aí, o surgimento de um novo agente infeccioso e começou a causar um problema bem sério aí de saúde. Então, ele se trata de uma doença emergente. Em vários momentos, nós já tivemos doenças, né, também consideradas emergentes, como foi o caso da febre hemorrágica, né, pelo vírus ebola, lá na África, como é o caso da AIDS, hoje, né, ela está no mundo todo, né, ela não tem ainda cura, e ela foi uma doença emergente, né, começou lá em 1981, foi detectado o primeiro caso. Assim como a hepatite C e muitos micro-organismos, né, que também pode acontecer aí, e que antes só existiam em animais, e que em determinado momento eles conseguem ultrapassar a barreira espécie específica. Então, por exemplo, a AIDS, né, se considera que antes de existir no humano, o HIV, o vírus da AIDS, ele só ocorria lá em primatas, em chimpanzés. Então, ele ultrapassou a barreira porque ele conseguiu, então, infectar um humano. Tem o caso também, por exemplo, do sarampo, da varíola, que são doenças que, anteriormente, elas eram encontradas no gado bovino e que, em algum momento, né, dentro dos últimos 10 mil anos, elas conseguiram, então, ultrapassar a barreira no gado bovino e atingir humanos. Então, hoje são doenças, né, que ocorrem em humanos, mas anteriormente elas não existiam, né, esses vírus não estavam presentes nos humanos. Então, em determinado momento, a doença pode ser uma doença emergente. E também tem situações em que uma doença que em algum momento já foi emergente, mas que ela está bem controlada, está dentro, né, digamos, de um panorama aí favorável, até que é suportável, digamos assim, e que ela pode se tornar reemergente. Então, ela, de repente, do nada, por algum fator, aí ele volta, então, a desencadear aquelas doenças. Então, aumentam os casos rapidamente novamente, e aí a gente diz que essas doenças são chamadas de reemergentes ou ressurgentes, que é o caso, por exemplo, da dengue, que está, né, com problemas bem sérios, né, em vários lugares do mundo, especialmente em regiões mais tropicais. Eu lembro que tem um vetor que é o mosquito, então ele consegue se desenvolver bem e existe o vírus, ele consegue transportar. Já ouvimos falar recentemente da febre amarela, né, que ela, em princípio, se mantém, né, na forma silvestre, mas sempre que o humano ele consegue, digamos, entrar no ambiente florestado, é atingido novamente pelo vírus, ele pode passar a circular na área urbana. Então, aí nós temos também um vetor, que é um mosquito também, o mesmo que transporta o vírus da dengue, que pode reinfectar ou infectar o humano. Então, de tempos em tempos, a gente tem esse ressurgimento aí de casos de febre amarela. E o próprio sarampo, né, que ele tem sido considerado uma doença reemergente atualmente. Vou falar um pouquinho de algumas doenças, nós temos muitas doenças aí virais conhecidas, né, que são danosas para a espécie humana, algumas que são um pouco mais, menos, né, digamos, nocivas, mas que são, digamos, bem conhecidas. Então, lembrar aqui da varíola, que ela causou, né, pandemias aí no passado, ela dizimou muito, então a própria Organização Mundial de Saúde considera que foi uma das mais devastadoras da história, então junto lá com a peste negra, né, que é uma doença bacteriana, a varíola, que é uma doença viral, ela tem sido, né, considerada dessa forma, uma das mais devastadoras, né, da história. Ela ocasionou um monte de mortes, de óbitos lá
entre 1896 e 1980, e ela atualmente é considerada erradicada do planeta, desde 1980, porque foi feita uma campanha de vacinação em massa, e foi possível, então, controlar e não detectar mais nenhum caso de varíola na população humana. Então, é uma doença que não tem cura, né, porque não tem cura, então é importante que ela se mantenha, né, distante, que não volte mais. Então, ela ocasionava essas dores, ela dava febre, né, então é uma doença bem, bem complicada aí, que foi, digamos, acometeu os humanos no passado. A poliomielite é uma doença que foi muito comum aí, especialmente entre as crianças, né, mas ela tem sido considerada erradicada das Américas desde 1994. É uma doença que ela é infectocontagiosa, então ela passa de uma pessoa para outra. É um vírus que vive no intestino humano, mas então por condições especialmente precárias de higiene ou de questão de saneamento básico, que quando não existe, né, que digamos, as fezes, contendo o vírus, podem ir para o ambiente, ele pode passar, então, de uma pessoa para outra. Né? Então, ele vai entrar via oral, desde que a água ou alimento esteja contaminado com esse vírus. E, né, como eu falei, ela tem sido considerada erradicada em função dessa vacinação. Então, todos devem lembrar, talvez ainda, das campanhas, né, do Zé Gotinha, para vacinar com a vacina Sabin, né, para se livrar aqui, ou se prevenir contra a poliomielite. Então, se as pessoas se mantiverem, né, vacinando, né, pelo menos ainda por um tempo, porque ela não foi erradicada do mundo, tá? Então ela foi erradicada das Américas e sempre tem chance de retornar, como aconteceu aí com uma outra doença que nós acabamos de falar, que é o sarampo. Tá? O sarampo é uma doença também que no passado ela era uma das principais causas de mortalidade infantil. Então lá entre os anos 1969 e 1971, o sarampo era um dos que mais matava crianças, né, até 4 aninhos, toda a América Latina. Né? Então, bem contagiosa, é uma doença, né, causa febre, né, vai causando complicações internas no organismo, e ela era considerada, chegou a ser considerada erradicada do Brasil em 2016, ganhou até um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde. Só que, olha, 2016, então 2018, essa doença, uma daquelas reemergentes, ela foi introduzida novamente no Brasil, então um estrangeiro trouxe, então começou um surto, e como as pessoas não estavam tão protegidas, já que o sarampo tem vacinação para isso, possivelmente as pessoas que contraíram não estavam, né, com a vacinação em dia, e ele começou a se espalhar novamente. Nós temos muitos casos de sarampo novamente aqui no Brasil e poderíamos estar, então, livres dessa doença. Nós temos várias doenças aí, várias doenças virais que são consideradas como arboviroses. Então, esse termo é importante lembrar também o que significa uma arbovirose. Então, todas aquelas doenças virais, viroses que são, digamos, transmitidas ou que são carregadas por um vetor que é um artrópode, é considerado uma arbovirose. Então, quem são os artrópodes? Especialmente os insetos e os carrapatos, né, que são parentes aí das aranhas. Então, são artrópodes que podem, então, carregar vírus de um hospedeiro para outro. Então, as principais arboviroses, que é importante lembrar, que são, então, arboviroses, é o caso da dengue, zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. E, por incrível que pareça, esses 4 vírus dessas 4 doenças podem ser transmitidos ou ser veiculados, transportados por um mesmo tipo de vetor, que é a espécie Aedes aegypti. Então, na área urbana, a febre amarela é transportada aí pelo Aedes aegypti, que é o vetor dessa doença também. Então, veja, são várias arboviroses. Então, uma das principais formas de ajudar a conter a doença é ajudar a controlar a população de mosquitos. Então, tem várias campanhas aí em função disso. Nós temos casos bem sérios, especialmente dengue aqui na nossa, né, região mais sul, mas a questão do zika vírus, nós ouvimos falar bastante sobre a questão da microcefalia e assim por diante. E a febre amarela, como eu falei, de tempos em tempos ela surge novamente. Existe vacina contra a febre amarela, então é só manter em dia, né? Agora aqui no sul também. Então, aqui estão os mosquitos mostrando aqui uma pessoa, né, quando ela tem a febre amarela, que inclusive a pele fica amarelada, os olhos, né? Porque ela é uma doença que comete o fígado também. Falamos em pandemia, estamos vivendo, então, uma pandemia de Covid, mas a gente não pode esquecer que a AIDS, que surgiu lá, ou foi detectada pela primeira vez lá em 1981, ela se espalhou pelo mundo, e até hoje ela não tem cura, e ela está, né, aumentando casos ultimamente, né, então, é uma pandemia, né, uma epidemia mundial, uma pandemia. Então, a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é ocasionada pelo vírus HIV, e é uma doença que costuma ser assintomática. Então, às vezes, a pessoa contrai
o HIV e ela pode passar muito tempo até evoluir para essa síndrome. E nesse tempo ela pode, né, digamos, passar para outras pessoas. Então é uma DST, uma doença então sexualmente transmissível, mas ela também pode ser, digamos, transmitida via então secreções, né, como é o caso, por exemplo, os fluidos do sangue. No caso da mulher amamentando, ela pode passar para o filho por meio do leite materno. Então é uma síndrome bastante complexa ainda, porque não se tem cura. Tá? Então ela compromete o sistema imunitário. Então quando a pessoa chega nesse nível que ela está com a síndrome, ela está muito debilitada e ela pode ser acometida, então, e morrer por outras doenças, né, pode virais, bacterianas, em função da falta, digamos, de proteção, porque ela compromete justamente o sistema imunitário. Mais algumas pandemias, então, em vários momentos nós tivemos problemas aí com o vírus da influenza, que é a gripe A, por exemplo, no caso do H1N1, que foi a gripe espanhola. Então, mais ou menos 100 anos atrás, nós tivemos uma grande pandemia por um vírus, que é o H1N1, né, que gerou, então, essa gripe espanhola. Então, matou muita gente no passado. Na época, matou, inclusive, o presidente, que era presidente do Brasil naquela época, que é o Rodrigues Alves. E vejam que esse H1N1, em 2009 e 2010, ele ressurgiu como algo modificado, diferente do próprio vírus da gripe espanhola. Então, ele teve uma pequena mutação aí já suficiente para trazer novamente à tona um grande número de óbitos, né, de problemas em relação a esse mesmo vírus. Tem outras variantes aqui, por exemplo, o H2N2, que é a gripe asiática, o H3N2, gripe de Hong Kong, nesse caso são antidopuráveis. Então, o vírus influenza tem vários, né, momentos em que ele vem com tudo, né, e causa vários problemas. Vou chamar a atenção, né, o que significa essas letrinhas, H1N1, então eles estão relacionados com proteínas do envelope. Então, veja aqui, o N estaria aqui, e o H estaria aqui, são duas proteínas do envelope. Então, qualquer modificação nessas proteínas, ele já pode sofrer uma mutação, e ele vai, então, adquirindo outros aspectos, e muitas vezes ele pode, inclusive, ultrapassar a barreira, né, de uma espécie para outra, e se tornar até mais virulento ao longo do tempo. Como já falamos, nós estamos, né, vivenciando uma grande pandemia, esperamos que isso termine o mais breve possível, mas estou percebendo que as coisas estão bem complicadas ainda. Então, o coronavírus foi detectado no finalzinho de 2019, e a doença, né, então é a Covid-19. Lembrar que eles chamam de novo coronavírus também, porque antes disso, lá em 2003, existiu, né, já havia tido problema com o SARS, que é uma síndrome também respiratória aguda, por um outro Covid, então por isso que a gente chama de novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, né, a função disso. E a gente sabe, estamos vivenciando isso, né, que ele é altamente contagioso, e que a medida mais segura para evitar ou diminuir um pouco essa questão da transmissão e o aumento do número de casos é a questão do distanciamento, e também tem auxiliado, né, o que ajuda bastante é a questão de usar uma máscara. Por quê? Porque se a pessoa ela espirra ou ela tosse e ela estiver com esses vírus, então nessas vias aéreas superiores, ela pode passar muito facilmente para várias pessoas. E tem que cuidar muito, que às vezes é só com a mão suja, né, que contaminou, pode de repente coçar o olho, pode, né, colocar na boca, coçar o nariz, e aí pode entrar esse vírus. E a gente sabe que muitas vezes a evolução da doença ela é bastante séria. Né? Então aqui, em 10 de março, né, semana, então, nós já ultrapassamos aí os 2.000 mortos dia, né, então a situação está bem complicada. E lembrar, assim, nós temos muitas doenças que nós podemos citar e conversar aqui, eu vou deixar inclusive uma tabela para vocês terem pelo menos um resuminho das principais viroses. Mas lembrar que, no geral, a gente não tem tratamentos específicos, um medicamento específico para cada tipo de vírus. Então, normalmente, quando você está com alguma virose, o que um médico receita, né, é um medicamento para ajudar a controlar os sintomas. Então, às vezes a pessoa tem febre, dor, enjoo, vômito. Então, são medicamentos para tratar os sintomas. Então, para tratar ou tentar se livrar do vírus, são poucos que são específicos, como é o caso de alguns antirretrovirais, como, por exemplo, aquele que ajuda a inibir a replicação viral da herpes, como é o caso aqui do aciclovir. Então, existem algumas situações, alguns medicamentos mais específicos, que dá uma controlada, pelo menos. No caso da AIDS, também existe o que a gente chama de coquetéis, né, o AZT,
que ajuda, né, em várias etapas do processo replicatório do HIV, então ele dá uma segurada, uma controlada, não vai acabar com o problema, mas ele ajuda a dar uma reduzida. E o Tamiflu, que, né, quando a gente observa que aumenta o número de casos da influenza, que é a gripe A, né, em termos do H1, se indica aí o Tamiflu. E lembrar, uma coisa que vai chamar muita atenção, porque é muito comum, né, em questões, principalmente de vestibular, de provas, eles colocarem o antibiótico como, né, uma forma de controlar vírus. Então, o antibiótico não funciona contra vírus. Então, ele foi desenvolvido para, né, tratamento de doenças contra as bactérias. Tá? Então, se usar um antibiótico tentando se livrar de uma virose, você está, inclusive, selecionando bactérias, deixando cada vez mais resistente algumas bactérias. No momento que você precisar efetivamente de um antibiótico, você pode não ter o efeito que precisa. Então, o antibiótico não serve para combater viroses. E lógico, gente, para se prevenir, para evitar os problemas com os vírus, vai depender muito de qual é o tipo viral, como que ele é transmitido. Então, a gente tem que ter noção de como ele é transmitido para saber o que é possível fazer para evitá-lo. Então, muitos vírus, né, já tem aí contra eles, né, vacinas. Então, a pessoa sendo vacinada, ela já fica preparada, caso ela tenha contato com o vírus, ela já está protegida. Então, em muitas situações existe vacina para vários tipos de viroses. Em alguns casos, nós temos aí medidas de saneamento básico como principal forma de ajudar a evitar. Então, imagine situações como essa, não só vírus, mas outras doenças também, são muito mais facilmente transmitidas nessas ocasiões. Então, ajudar, né, proporcionar saneamento básico para a população, como entrando no esgoto, em água encanada, né, já vai ajudar muito. No caso daqueles que são veiculados por vetores, no controle desses vetores, principalmente mosquitos, né, mas também tem os carrapatos, tem moluscos e algumas doenças. No caso dos vírus, especialmente as adenoviroses, também, como eu falei, esses que são veiculados pela água, né, contaminada e assim por diante. E uma coisa bem importante, tem muitos estudos mostrando que o ambiente mais protegido, mais preservado, ele ajuda a evitar esses problemas, especialmente com casos virais, essas doenças que surgem, que são emergentes, porque o humano está invadindo muito a área mais silvestre, está destruindo o ambiente, então ele acaba ficando muito mais próximo, então há uma grande chance desses novos agentes infecciosos ultrapassarem as barreiras, sair do ambiente silvestre e vir para a área urbana. Então é importantíssimo preservar o ambiente. E lógico, tem todo um programa aí de saúde pública para fazer com que tudo isso possa estar sendo, né, respeitado e funcione para ajudar como uma profilaxia. E, gente, cada um fazendo a sua parte, né? Então, cuidando toda a questão de higiene pessoal, tentando manter uma alimentação mais saudável, isso vai ajudar também a se preparar, caso, por exemplo, né, você se contamine com algum vírus, alguma virose, então, você estando saudável, vai ajudar bastante. Ah, então, lembrar disso. Cada tipo viral vai depender de como ele é transmitido para que se obtenha, né, para que se, digamos, cuide aí, se consiga fazer, então, uma parte de prevenção. Certo? Então, isso em relação às doenças, tá, gente? Eu vou, como eu falei, deixar uma setezinha para vocês lembrarem das principais doenças virais, porque depois a gente vai ter também as doenças bacterianas. Então, é importante que vocês consigam já lembrar quais são as virais para não confundir depois com as doenças causadas por bactérias. Tá bom? Então, até a próxima.